Graça e paz, meu irmão. É com alegria que podemos estar juntos aqui para termos um tempo de aprendizado, de compartilhar da palavra de Deus. Por isso eu queria que antes que nós começássemos, queria que nós estivéssemos orando, pedindo que Deus possa estar dirigindo as nossas vidas e que o nosso coração, como aquela boa terra, possa ser inundada pela sua palavra e assim, sermos edificados. Vamos orar. Pai, que este tempo que o Senhor reservou para que estejamos assentados aos teus pés, ouvindo, Senhor, a tua palavra, que o Senhor possa estar nos edificando. Pai, que não sejam apenas palavras ou ideias humanas, mas que seja o teu Espírito falando ao nosso coração. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Há tantos assuntos que nós podemos tratar, como povo de Deus. A mim me foi proposto algum tempo atrás, antes do começo dessa nossa abençoada pandemia, o tema uns aos outros. Ou seja, que nós avaliássemos um pouco dos nossos relacionamentos, daquilo que Deus espera de nós como povo dele. E ao estar estudando sobre o tema, entendi que nós precisamos avaliar então o nosso relacionamento à luz de um novo mandamento que foi dado pelo Senhor Jesus, um novo mandamento que consta ali no Evangelho de João, capítulo 13, versos 34 e 35, que nos diz assim: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Bom, eu nem preciso dizer porque o tema uns aos outros. Talvez seja a palavra, junto com o amor, mais recorrente, ou seja, há um sentimento e ao mesmo tempo há um objeto a que se direciona esse amor. Então, o amor que temos uns para com os outros. E é nisso que eu queria que nós estivéssemos pensando nesse momento. E quando nós vamos ler, nós vamos perceber que ele é especial por quê? Jesus, nos seus últimos dias sobre a face da terra, procurou reunir os seus discípulos e então estar passando coisas que eram essenciais para que eles pudessem dar continuidade àquilo que Jesus estava fazendo. E então ele propõe esse texto que acabamos de ler. E é dito como sendo um novo mandamento. Um pouquinho antes da crucificação é que ele diz isso. E então nós vamos perceber que o Senhor Jesus dá muita importância à questão do amor. E nós entendemos isso porque o próprio João também vai nos dizer lá no capítulo 3, verso 16, que é um dos versos que eu creio que resume tudo aquilo quanto Deus fez e faz na nossa vida, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo o projeto de Deus para a nossa vida começou pelo amor. É o amor de Deus que faz com que Jesus venha até a terra, é o amor de Deus que faz com que Ele caminhe no nosso meio, é o amor que faz com que Ele vá até a cruz do Calvário, é o amor que faz com que Ele entregue a sua vida para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Então, esse mandamento que Jesus dá, dizendo que é um novo mandamento, ele está voltado para aquilo que enche o coração de Deus. Nós estamos falando do amor. E a verdade é que isso não apenas inicia tudo. Se Deus inicia com o amor, tudo quanto ocorre na nossa vida também deve ser dessa maneira. E olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 13, 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens para os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada disso me aproveita. O que Paulo está querendo dizer? Tudo começa, a caminhada que nós temos com Deus começa pelo amor. E a verdade é que tudo quanto nós realizamos na nossa vida, quer seja dentro da igreja, quer seja nos nossos trabalhos, tudo deve ser pautado pelo amor. Isso não é uma opção. Jesus deu prioridade ao amor sobre todas as virtudes. E não é simplesmente algo que deve existir como sendo numa caixinha, mas tudo quanto nós fazemos deve passar pelo crivo do amor. Portanto, é uma resposta como sendo um filtro para tudo quanto nós iremos fazer. E nós vamos entender, E essa é a pergunta. Mas por que Jesus diz que é um novo mandamento? Isso aí não era alguma coisa que já existia no Antigo Testamento? Vamos lembrar. Chega um dos religiosos da época e pergunta ao Senhor Jesus: Mestre,
como que, né, o que a gente faz? Como que é a lei? O que se resume a lei? Então, Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Observe que eu coloquei aí, no meio do texto, alguns versos referentes ao Antigo Testamento, ou seja, o Senhor Jesus, ele toma esse texto lá do Antigo Testamento e ele traz dois mandamentos como se resumisse tudo aquilo que o Senhor havia ordenado lá no passado. Ou seja, ali tem o decálogo, onde há que não temos outros deuses diante de ti e somente ao Senhor adorarás. Ou seja, os mandamentos que se referem ao amor a Deus. Então, vamos pensar como se fosse a cruz, aquela parte principal. Mas ele coloca uma segunda, que é a parte horizontal, que é os demais mandamentos que trata da convivência. Como que eu estou me relacionando com aquelas pessoas que estão ao meu redor. Então, esse mandamento, né, dado pelo Senhor Jesus é algo que já vem de lá. O amor a Deus e o amor ao próximo, algo que já era tranquilo, que já era que todos já sabiam. Mas Jesus, ele vai estabelecer uma coisa. A partir deste novo mandamento que ele traz, o que muda qual é a quem se vê, qual que é a nossa fonte para poder perceber como se expressa esse amor. Né? E Jesus diz assim, sabe o que tem de diferente nisso? É porque eu sou o exemplo de amor. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus se torna o padrão. A forma como Jesus nos ama é o padrão para que esse novo mandamento seja aplicado. E isso traz para a nossa vida uma coisa muito grande, porque normalmente com facilidade nós nos relacionamos com um tipo de amor que é humano, um amor que tem a ver com aquilo que é expresso. Mas Jesus fala o seguinte, olha, existe um tipo de amor, que é aquele amor que eu sou o padrão para que possa ser aplicado. E esse é o grande desafio. Não basta nós amarmos, mas nós temos que amar como Jesus nos amou. E é por isso que lá em Efésios Paulo vai dizer, sede pois imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor, como também Cristo nos amou. E sabe qual foi o reflexo desse amor? E se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O amor que Jesus tem é um amor de entrega. Nós normalmente temos aquele amor do recebe. O amor de Jesus é o seguinte, é aquele que dá, é aquele que se dispõe, é aquele que se oferece em sacrifício. Ainda em 1 João 3,16, né? Lembra que nós lemos João 3,16, que nos fala do amor. E 1 João 3,16 também nos fala, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. E esse texto acaba entrando com uma apunhalada no coração. Nós não escolhemos quem são os nossos irmãos, quem escolhe é Deus. Nós não escolhemos participar de uma igreja porque eu percebo, olha, aquela pessoa eu gosto, aquela eu gosto, aquela eu gosto. E normalmente Jesus realmente nos coloca, às vezes, em um lugar para que sejamos trabalhados, para que o nosso coração seja trabalhado quanto aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Eu costumo, brincar, e você já deve ter ouvido, que somos lixas, Somos lixas um na vida do outro. Por quê? Porque somos joias preciosas, preciosas para Deus. Mas quando fomos pegos, éramos aquela pedra tosca, bruta, que precisava ser trabalhada e quebrada. Mas o diamante ele só ganha valor quando ele é lapidado. Então, aí vem os cortes e as lixas. Então, todos nós somos aí um diamante, mas ao mesmo tempo nós somos lixa. Por que eu digo isso? Porque quando Deus nos coloca todos no mesmo lugar, não só na igreja, mas na nossa casa, entre a família, o pai, a mãe, os irmãos, por que Deus escolheu ele como meu pai, como minha mãe? Deus sabia que você precisava de um pai assim. Porque os meus filhos são assim, Deus sabia que você precisava de alguém assim. Porque na nossa condução, nós vamos um lixando o outro.
onde eu bato de cá, eu bato de lá, alguma coisa. E isso vai nos trabalhando, isso vai nos lapidando. E eu costumo brincar que pode ser que a gente tenha diferentes aí, intensidade de lixa. Tem aquela lixinha assim bem delicada para fino acabamento, né? Massa corrida, mas tem aquelas lixonas lá para tirar sujeira, né? Tem aquelas outras lixas, né, que eu brinco que a mulher usa para poder limpar os pés, que é um pouquinho mais grossa. Quem fazia pamonha no passado tem um ralo enorme, que é uma lixa grande feita de lata e de pregos. E outro dia alguém disse, pastor, mas ainda tem aquele do esmeril. Então eu falo assim, todos somos lixa, tá certo que uns são umas lixinhas assim, mais para acabamento, e tem outras que vêm grossa, para arranca-toco. Mas a verdade é que Deus nos coloca juntos, uns dos outros. Sabe por quê? Para que a gente aprenda de verdade a fazer aquilo que agrada o coração de Deus. E, diante disso, a gente pode perguntar, mas qual que é a dificuldade disso? Qual que é a dificuldade da gente poder amar os outros? Bom, lembra que nós estamos trabalhando sobre avaliar os nossos relacionamentos à luz do novo mandamento. Então, nós temos aí nesse texto um grande mandamento, que é amor ao próximo, amar ao próximo. Mas na nossa vida nós temos um grande impedimento. E esse grande impedimento somos nós, sou eu e você. E por que isso? Por que a gente pode afirmar que nós somos um impedimento? A verdade é que parece ser tão difícil amar as pessoas. E por que é difícil? Será que é porque as pessoas são difíceis? Bom, se eu pensar que eu sou uma pessoa, então realmente as pessoas são difíceis. Mas a verdade é que o problema não é o outro. Normalmente eu digo, assim, olha, eu tento amar, mas a pessoa não responde. Isso não é problema seu. A verdade é que muitas vezes, e na maioria das vezes, o problema somos nós mesmos. Nós não conseguimos amar o outro como deveríamos, porque nós nos amamos em demasia. Nós nos amamos tanto que nós não abrimos mão de nada para que a gente possa fazer aquela entrega que Jesus nos chama a fazer. Para que eu possa amar o meu irmão como Jesus me ama, se eu não abrir-me para que haja uma entrega, aí nós teremos dificuldade. E é nisso, que nós vamos ter que entender e reposicionar o nosso coração. Lá em 2 Timóteo 3, 12, 1 e 2 fala assim, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, é uma das versões, é só um pedaço que eu peguei. Mas olha o que diz assim, porém, porque haverá homens amantes de si mesmos. Uma dessas traduções que fala do que acontecia nos últimos dias, é que haveriam pessoas que se amariam tanto, mas tanto, e aquele que se ama demais, ele não consegue amar o seu semelhante. Jesus diz que nós deveríamos amar ao nosso semelhante assim como nós nos amamos. Mas o grande problema é que nós nos amamos tanto, tanto, de repente nós olhamos para o outro e falamos assim, ele não merece ser amado dessa maneira, o tanto que eu me amo. Então o grande problema é que nós muitas vezes nos amamos demais. E aí é que tem que entrar, a pessoa entrar aquele entendimento de que eu tenho que diminuir. Em nenhuma parte da Bíblia o Senhor me manda dizendo o seguinte, olha, você tem que se amar. A Bíblia fala para eu amar a Deus acima de todas as coisas. Amar o meu próximo como a mim mesmo. E poderia talvez para alguns ter ali um adendo. E ame-se a si mesmo. Se ame muito. Talvez seja essa a forma como tantos estão apregoando aí nos nossos dias. Em muitos gabinetes aí, nessas palestras motivacionais, falam assim, não, você tem que se amar. Porque se você não entender a você mesmo, eu sei que há muitos que passaram por traumas desde a infância, que precisam redescobrir o que é o amor a si mesmo, mas a verdade é que naturalmente nós nos amamos a nós mesmos. Naturalmente nós temos esse grande amor de autoproteção. Mas como eu acabei de dizer, a verdade é que o amor que Deus espera que eu tenha pelo outro não é baseado nem totalmente do jeito que eu acho que eu me amo, porque nem isso eu entendo. Mas o meu modelo é como Jesus me amou. E o que ele fez? Ele entregou a vida por mim. E é por isso que eu não posso ser considerado ou tentar entender que eu posso me enquadrar como sendo esses homens que são extremamente amantes de si, que existem e que vivem nos nossos dias. Por isso,
Jesus é o centro de tudo. Nós estamos falando sobre relacionamento e cristianismo, ele engloba relacionamentos. Tudo quanto a Bíblia trabalha, e a gente diz que toda a composição, às vezes nós queremos que a Bíblia seja aquele livro histórico que você soma a data, quantos anos viveu Adão, depois, sabe, e para dizer, assim, olha, está vendo, deu tantos anos, e a Bíblia é um livro que contém histórias, mas a Bíblia não é para ser em si um livro histórico para você. A verdade é que a Bíblia ela é um livro que trata do relacionamento de Deus com o seu povo. É a maneira como Deus se revela, como Deus se mostra ao seu povo. O que nós sabemos de Deus agora foi demonstrado, trazido à luz diante das dificuldades que o povo enfrentou, quando dizemos que o Senhor é o nosso o provedor, né? O Senhor é aquele que nos cura. É que o povo lá de Israel percebeu no deserto Deus trazendo pão na hora da necessidade. Diante de um exército, Deus foi o livrador, aquele que o livrou, ou seja, é o Tzidkenu, é a nossa justiça. Diante das serpentes que morderam o povo por causa do pecado, o Senhor vem e cura. Então, diz que Ele é o Jeová Rafá. O Senhor é aquele que vai à nossa frente. Isso tudo que nós sabemos hoje é porque na história Deus vem a se revelar. Ou seja, o cristianismo é relacionamento. É o relacionamento do povo de Deus com o seu Senhor. Cristo é o centro. E se Cristo é o centro, e nós vamos entender, é que o que nós estamos fazendo como igreja tem muito a ver com esse amor desse novo mandamento. Pois Paulo vai nos dizer, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros são muitos, constitui um só corpo, assim também, constitui um só corpo, assim também com respeito a Cristo. E aí no segundo verso diz, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Sabe o que Paulo está querendo dizer? É que Jesus Cristo é aquele que trabalha os relacionamentos. Nós somos o corpo de Cristo. Como igreja, não apenas a Igreja Presbiteriana de Curitiba, mas quando somamos todos os cristãos, até mesmo aqueles que nós temos diferenças teológicas, mas começando por nós aqui que estamos juntos, a verdade é que o corpo de Cristo expresso é aquele corpo que tem que viver em amor. É o corpo que tem que viver entre uns e outros. É aí que Cristo se manifesta. Cristo é o centro de tudo. E a igreja, no momento em que ele nos diz, a igreja é o seu corpo presente sobre a face da terra. E para que o seu corpo possa caminhar, para que o seu corpo possa estar sendo um instrumento dele sobre a terra, esse corpo tem que estar unido. E esse corpo não pode estar unido se não existir o amor. Que tipo de amor? Lembram? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E aí é que nós vamos ver. Eu me lembro que eu vi um tempo atrás essa pequena charge, né? E eu fico imaginando, né? Muitas vezes a gente está pregando, que a gente olha ali, cada um pensa uma coisa. E se eu perguntasse também para alguns o que entenderam da minha mensagem, com certeza cada um diria uma coisa. Em alguns casos as pessoas até distorcem, não estou dizendo de você, lógico, né? Mas alguns outros distorcem para ouvir aquilo que elas querem. E muitas vezes até dizem alguma coisa que a gente não disse. Mas como muitas vezes nas igrejas há divisões, quantas brigas, às vezes por coisas que não têm sentido, que não têm valor. Briga por causa de onde vai colocar o piano, briga porque vai pintar de outra determinada cor, briga porque queria uma festa daquele jeito, o enfeite, e o outro não fez, briga porque quer trancar tantas coisas que muitas vezes geram divisão. E o Senhor Jesus diz o seguinte, tudo aquilo que vem, lembra que eu coloquei que o amor, na verdade, ele é o filtro para tudo? Muitas vezes nós somos tão firmes em querer fazer as nossas coisas, porque Deus me deu esse trabalho, porque eu fui eleito, e muitas vezes acabamos ferindo pessoas, porque o mais importante não é o fazer, não é o executar, mas na verdade o mais importante é a presença do amor. Se muitas vezes eu tenho que me humilhar para que esse vínculo de unidade de amor seja preservado, essas diferenças que têm que desaparecer, porque isso é uma demonstração
da presença de Deus nas nossas vidas. Se existe essa comunhão com Deus por meio de Cristo, os cristãos vão amar uns aos outros. E eles serão um em Cristo, apesar das diferenças. E não vai dizer nós temos diferenças. Fomos criados em lugares diferentes, recebemos educação de forma diferente. Nós temos gostos diferentes, então não somos todos parecidos como pequenos robôs recriados. Mas Deus nos amou da forma como nós somos, com todas as nossas particularidades. Quando você vê os próprios discípulos, cada um deles de uma maneira, um mais amoroso, um mais agarrido, mas todos eles, bem como aquilo que Deus espera de nós, é que as nossas qualidades não sejam um impedimento para que o amor de Deus se manifeste. Para que aquilo que Deus tem a fazer através do seu corpo, nós sejamos um impedimento. E é por isso que, como cristãos, o amor aos outros é um reflexo do amor que nós temos por Deus. Ou seja, se eu digo que eu amo a Deus, não tem como eu odiar o meu irmão. Isso é uma coisa, vamos dizer assim, extremamente delicada. E aí vem um conselho dado aí por um jesuíta lá do passado, até alguns até atribuíram essa frase a Agostinho, mas não, foi ele que dizia assim, olha, para nós, em coisas essenciais, unidade. Em coisas não essenciais, liberdade. Mas em todas as coisas, o amor. Na original, caridade, diz. Então, lembra disso. Em todas, em coisas essenciais, nós temos que estar unidos. Cristo é o Senhor das nossas vidas. Ele é a razão do nosso viver. Temos que amar uns aos outros como o Senhor nos amou. Em coisas que não são essenciais é liberdade. Eu gosto mais de canto contemporâneo. Eu gosto mais de hino. Essas não são coisas essenciais, são formas de adoração. Liberdade. Mas em todas as coisas tem que existir o amor. E por isso, um grande desafio nas nossas vidas é desenvolver relacionamentos profundos e saudáveis. Pastor, mas eu já tenho. Vamos tentar avaliar se a gente pode melhorar isso? A gente está em tempo de pandemia, a gente não pode estar junto, está faltando aquele abraço caloroso, está faltando a gente poder se encontrar. Estou com saudade daqueles borbulhos das reuniões das irmãs da SAF, e quando você chega, estão ali ao redor da mesa, sempre tem uma mesa gostosa, a gente está ali tomando um lanchinho, mas o que antecedeu foi a palavra. Mas o que nós podemos fazer para aprofundar esses relacionamentos? Mesmo quando estamos distantes, mesmo quando estamos aí em uma quarentena, ou então quando nós regressarmos, o que a gente pode chegar? Porque se a gente ficou muito tempo junto, ou uma coisa, ou o amor vai extravasar, ou vai virar uma confusão em briga, porque todo mundo vai querer fazer tudo que não fez, e aí nós vamos ter problemas. Então temos que desenvolver relacionamentos profundos e saudáveis. Então esse é o nosso desafio. E relacionamentos saudáveis não são criados só para a gente sentar do lado de alguém na igreja. Não é pelo fato de eu sentar todo domingo, e tem alguns que têm o seu lugar cativo, e é isso até bom, porque quando o pastor olha, se está vago, já sabe que teve um problema. Mas a gente acha o seguinte, não, olha, eu amo o meu irmão porque a gente se vê todo domingo na igreja, porque a gente dá um abraço, porque a gente é membro da mesma igreja. Não é só isso. Participar de uma igreja de atividades, sem a gente absorver no coração aquilo que Jesus tem para nos fazer, na verdade, nós não vamos estar cumprindo realmente aquele amor de Cristo. Porque muitas vezes está sentado do lado de alguém, a pessoa está sofrendo, a pessoa está com uma dor na alma, mas você está ali, no segundo céu, adorando o Senhor, e de repente o Senhor está dizendo assim, dá uma olhada, porque eu quero me manifestar para esse que está do seu lado. Então não é só sentar do lado de alguém. Você pode sentar do lado de alguém e nem conhecer direito. Você pode estar 10 anos sorrindo para a pessoa aqui, e ainda assim você não está podendo desenvolver, porque um amor tem a ver com relacionamento. As pessoas normalmente têm muitos conhecidos, mas nós temos poucas amizades verdadeiras. E nós não sabemos como construí-las ou cultivá-las. E nós temos que escapar dessa armadilha, da gente simplesmente ter relacionamentos superficiais. Mas nós temos que aprender a amar como Jesus nos amou. E para que eu possa amar, eu tenho que me abrir e aprender a compartilhar.
E é isso que eu quero que a gente vá analisar agora. Há um livro que você pode ter até o nome dos autores, chama Vida Focada nos Outros. Eu quero lembrar você que, em primeiro lugar, nós temos o amor a Deus. Isso é a base. Eu não posso amar o meu semelhante se Deus primeiro não me amar, se eu não experimentar esse amor de Deus. Mas, ao mesmo tempo, a forma como nós já vimos de eu expressar esse amor de Deus é amando aqueles que estão ao meu redor, ou seja, uns aos outros, porque esse é o nosso tema. Então, esse livro fala de como viver uma vida focada no outro, não é viver uma vida lá todo o tempo procurando. O que ele fez? Agora, o que está fazendo? Não é para você controlar a vida de ninguém, tá? Não é vida focada em saber da vida do outro, mas é uma vida focada em poder desenvolver o amor de Deus na vida do outro. E aí nós vamos pegar alguns textos. Você vai perceber, há uma série. Deus usa aí a vida de Paulo, os evangelistas, para nos falar sobre uns e outros, para dizer como que nós devemos nos portar. Eu quero que você se lembre, praticamente todos eles, Jesus Cristo alguma coisa fez nesse sentido. Jesus é o nosso modelo. Então, que você se lembre disso e quando você pensar em cada um desses tópicos que eu vou trazer agora, que você se lembre, né, de colocar Jesus como aquele que nos chama a um novo mandamento, mas que ao mesmo tempo diz, vocês olhem para mim. Vocês querem amar de uma forma correta? Que vocês me olhem como modelo. Então, eu queria que a gente pudesse pensar que amizades verdadeiras, focadas nos outros, são um tesouro e são raras. Pessoas que experimentaram o amor de Deus e conseguem viver para o outro, meu irmão, ele atrai. Pessoas que se abrem, pessoas que amam, pessoas que compartilham, é difícil de ser encontradas. Por isso, se nós formos assim, você pode ter certeza que você vai fazer diferença no seu trabalho. Não é pela sua inteligência, por tanto de versículos que você decorou, não é porque você anda bem arrumado, mas se você aprender a desenvolver e procurar ser esse instrumento de Deus, com certeza Deus vai usar tremendamente a sua vida. E eu creio que ninguém pode amar sem ter experimentado definitivamente o que é o amor de Deus. E eu pergunto, você já sentiu o que é o amor de Deus? Você já se sentiu amado? Você já se sentiu cuidado? Sabe aqueles momentos em que você quer ficar quietinho? Sabe quando você tem alguém que você ama e você ali encosta a sua cabeça e até está doendo o pescoço porque há muito tempo naquela posição você fala, não quero sair porque está tão gostoso o cafuné. Está tão gostoso ficar aqui. Sabe, você sentir aquele aconchego de saber que há um Deus que te ama, um Deus que enviou o próprio Filho porque Ele te ama, mas um Deus que não apenas ficou num algo revelado no passado, mas é o Deus que entra aí dentro do teu quarto, é o Deus que entra dentro da tua vida, é o Deus que entra dentro da tua empresa, para dizer o seguinte, você não está sozinho nessa. Diante dessa pandemia, você em um hospital, onde ele entra para dizer, você não está sozinho aí, mas eu estou com você. Eu só posso expressar esse amor se eu mesmo experimentar desse amor. E aí, nós temos que aprender que necessitamos de pessoas como essas, as nossas associações, como é bom ter gente que nos ama. Você já percebeu como é fácil você conviver com pessoas que se amam? É um tal de falar assim, não, deixa que eu faço. Não, eu faço. Até uma briga para querer quem faz. Não vai brigar, tá? Mas é bom quando pessoas se dispõem, pessoas que oferecem aquilo que têm. Eu digo que algumas pessoas têm tanto amor que, se for preciso, elas arrancam a camisa para dar para os outros. Meu amado, que esse tipo de amor não deveria ser encontrado em um lá ou cá, mas deveria ser a normalidade dos cristãos. Por isso, vamos a alguns versículos. Eu quero lembrar você, João, é o texto que nós temos falado. O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Viva no amor de Deus. Que a sua vida seja uma expressão disso. A gente costuma dizer que nós falamos muito mais pelas nossas ações do que pelas nossas palavras. Por quê? Eu não estou querendo dizer que eu não devo pregar. A gente diz o seguinte, fala assim, olha, eu tenho que, até um texto que fala assim, que eu tenho que pregar com a minha vida e, se necessário, com palavras. Não, eu tenho que pregar com a minha vida
e com palavras, porque a palavra diz que o ouvido tem que ouvir a palavra de Deus. E tem muitos cristãos que falam assim, não, eu prego com a minha vida. Mas muitos estão recebendo a glória, porque se eles não sabem o porquê você é bom, ou porque você tem toda essa estrutura familiar, porquê que você está tendo sucesso no teu trabalho, você tem que dizer, é porque Deus está na minha vida. Você tem que afirmar que aquilo que você é não é uma coisa própria sua, mas é a presença de alguém. Mas eu quero te dizer, se nós não vivermos esse amor, o que nós dissermos, ele serve o contrário. Ao invés de ser testemunho, serve contra nós, porque dizer assim, nossa, aquela pessoa está dizendo, né, que conhece a Deus, olha o que ela fala, é um fofoqueiro de primeira, é um que está enganando os outros, mente no telefone. Ou seja, quando eu sou uma expressão de alguém que entende o amor de Deus e procuro viver esse amor, eu me torno um testemunho. Que a minha vida seja uma vida de assim. Por isso, lembra que eu disse que na nossa vida há algo que serve de crivo para tudo que a gente faz? E isso é o amor. Isso é o amor. E é por isso que nós temos muito mais coisa. Olha o que Paulo diz, né, lá em Efésios 4. Diz assim, olha, que nós devemos o quê? Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E mais à frente vai dizer o seguinte, suportando-vos uns aos outros em amor. Uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Lembra do nosso tema? Meu amado, o amor de Deus, ele é expresso entre nós, quando nós exercitamos o perdão e a aceitação. Quantas vezes nós vivemos do lado de pessoas e a gente tem rancor, tem ódio, alguma coisa camuflada por anos e anos e anos. Deus tem alguma coisa para a sua vida. Primeiro, se você quer ser uma expressão do amor de Deus, né, para que você possa se relacionar com aquele que faz parte do corpo de Cristo, com aquele que o Senhor plantou do seu lado. Você fala assim, mas eu não queria que ele fosse meu irmão. É Deus que escolhe. É Deus que escolhe aquele que é para ser o seu irmão. E Deus quer que a gente aprenda a conviver. Uma das coisas que eu tenho que aprender, a perdoar o meu irmão. Porque o meu irmão é tão falho quanto eu. E do mesmo jeito que Jesus me perdoou, assim também eu devo fazer. Lembra que a nossa oração que nós fazemos todo o nosso culto, né? Perdoa as nossas dívidas, como que é o resto? Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, em todo tempo eu estou dizendo, Senhor, olha, eu estou aqui pedindo, eu sou pecador, eu não mereço estar na Tua presença, mas eu quero pedir-te perdão. Mas daí eu continuo assim, como eu tenho perdoado aos meus devedores. A pergunta é, você tem perdoado quem tem te ofendido? Aquelas pessoas que têm feito mal contra você? É um exercício. Entre uns aos outros, expressar o amor é aprender a perdoar. E aprender também a receber o perdão daqueles que me perdoam. É suportar o outro, é poder estar do lado na hora que você gosta, na hora que não gosta, porque você aceita o outro para caminhar do seu lado. Expressar o amor de Cristo entre nós precisa haver o perdão e a aceitação. Honre os outros. Romanos, Paulo vai dizer assim, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Lembra que nós dissemos lá no início que um grande problema de nós podermos cumprirmos o mandamento, ou esse novo mandamento, é que eu me amo demais. E por isso fica difícil eu conseguir amar o outro do mesmo jeito que Jesus ama. Aqui está dizendo que quando eu olhar para o outro, não que eu tenha que me sentir um capacho do outro, não é isso. Mas olhar para o outro e perceber que ele deve ser honrado. Nós temos que aprender, né, a olhar para o outro e perceber que ele pode ser um instrumento de Deus na nossa vida. Ou quando nós lembramos de pessoas de mais idade, a gente está vendo toda essa questão, né, de terceira idade. A Bíblia nos fala que os idosos, aquelas pessoas anciãs, deveriam ser mestras do bem. Quantas vezes hoje têm sido deixadas de lado? E a palavra diz, honre uns aos outros. Eu quero lembrar você que é filho. O seu pai e a sua mãe, você que faz parte de uma igreja que tem a Cristo Jesus como seu Salvador, antes, né, de ser seu pai e sua mãe, eles são filhos de Deus e fazem parte de um corpo, do corpo de Cristo. Corpo de Cristo ao qual você pertence. Por isso a palavra diz, honra o teu pai e a tua mãe. Honrar aqueles que estão diante de nós, honrar as lideranças,
honrar os seus pastores, honrar aqueles que nos serviram no passado, aquele que de alguma maneira trouxe a palavra do Senhor a você, aquele que te socorreu, mas até mesmo honrar aquele que talvez não tenha nada para te oferecer, mas que o Senhor fala, seja um instrumento na vida dele. Mas mais uma coisa, seja hospitaleiro. Lá diz, Paulo vai dizer o seguinte, saudai-vos uns aos outros. Ou seja, se aproxime, que tenha relacionamento, que as pessoas se falem uma com as outras. E Pedro vai dizer, sejam mutuamente hospitaleiros. Não dá para a gente demonstrar muita hospitalidade nesse tempo de pandemia, né? Não dá para a gente convidar alguém para ir na nossa casa, não dá ali para a gente comer um pão de queijinho lá na casa do irmão, nem experimentar aquela torta gostosa lá, aquele pão com banana, aquelas coisas gostosas que a gente conhece aí que cada um faz, cada um tem a sua especialidade. Não dá para fazer. E você já percebeu como é gostoso você sentar à mesa? E às vezes eu costumo dizer, eu chego numa casa lá e quando coloco a mesa, eu costumo perguntar, vai chegar mais um caminhão de gente? Porque normalmente tem muito mais comida do que a gente possa comer. Mas daí fala assim, não, é que depois vêm os meus filhos, vêm os meus netos, Então, com isso daí, fala assim, a palavra nos chama a sermos hospitaleiros. Você não tem ideia como de repente um convite para um almoço, não agora, tá? Mas como um convite para poder sair tomar um cafezinho, ou um convite para uma pessoa que você não tem muito relacionamento, fala assim, você não quer vir na minha casa para poder comer? Como disso pode surgir um relacionamento profundo, aquele tipo de relacionamento que a gente falou no início, aquelas amizades que são expressão do amor de Deus. Eu posso dizer que eu fui extremamente abençoado na minha época de faculdade. Eu estudava em Londrina, e distante da família, e quando chegava a época do Dia dos Pais ou do Dia das Mães, a igreja que eu frequentava, eles faziam um amigo secreto. Então a gente ficava quase um mês trocando bilhetinho, e a gente não sabia quem era o pai, ele não sabia quem era, ficava aquele jogo. E assim, uma semana antes do Dia dos Pais ou do Dia das Mães, nós íamos almoçar na casa daquela família. Eu posso dizer que eu ganhei pais, eu ganhei mães, que foram um instrumento de Deus na minha vida. Instrumentos que foram bênçãos na vida da minha mãe e do meu pai, que não podiam me dar o acolhimento que eu precisava estando numa cidade universitária ou distante. E eu falo que quando nós temos essa possibilidade de entrar ou de abrir a nossa casa para que as pessoas se aproximem, aí eu consigo de verdade expressar o que é o amor. Sejam hospitaleiros. Talvez agora não dê para você convidar para ir para casa, mas eu já fiquei sabendo de gente que tem mandado. Outro dia minha filha recebeu ali um pacotinho de uma amiga, ali com brownie. Você não tem ideia da alegria que ela ficou de poder receber aquele agrado. Mande alguma coisa para alguém, não precisa ser só aquela pessoa que você ama e tem relacionamento. Talvez Deus coloque uma pessoa no teu coração para que você possa ali ser um instrumento de amor e de agrado. Então, mande alguma coisa. Talvez no seu prédio você tenha condição de botar no elevador e mandar um pedacinho daquele bolo gostoso. Ou você passe a mão no telefone, liga e fala assim, olha, eu quero orar por você, eu estou sentindo saudade. Ou então, olha, eu gostaria de poder te conhecer mais. Que nós possamos ser hospitaleiros, porque isso é a expressão do amor de Deus de uns para com os outros. Seja bondoso. Diz ali em Hebreus, em Efésios, sejam bondosos e compassivos uns com os outros. Em Hebreus, mas não vos esqueçais de fazer o bem e de repartir com os outros. Que coisa boa é quando você tem e pode distribuir. Mas eu quero te dizer, tem muita gente que acha que tem pouco, porque sempre ele olha para quem tem mais. Eu conto a história que uma vez, histórias de pastor, que numa solicitação que foi feita de oferta de uma igreja, chegaram para um fazendeiro que tinha acho que 3 fazendas, falou assim, olha, por favor, que o senhor dê uma oferta missionária, Falou assim, olha, eu não posso porque eu não tenho muita coisa. Vocês têm que pedir para aquele lá que tem 5 fazendas, porque eu só tenho 3. Muitas vezes nós olhamos para o outro e Deus tem sido abundante. Agora eu já vi gente sendo bondosa repartindo um ovo no meio. Num almoço em que a pessoa só tinha arroz e feijão e ela teve a alegria de partir aquele ovo frito no meio para que o outro pudesse comer. Você não imagina como um ato de bondade pode mudar as coisas? Você não imagina num momento em que está tudo complicado, quando alguém chega e te entrega algo na mão, você fala, era o que eu precisava. Seja bondoso.
Fala assim, como as pessoas estão precisando hoje. Muitos olhos estão voltados para os grandes, para aquelas pessoas que hoje estão já numa carreira avançada ou que são famosos. Mas há atos simples e humildes de bondade que podem ser feitos no nosso dia a dia, como um cumprimento, como a gente falou de ser hospitaleiro, né? Como um presente, como o você poder distribuir ou repartir aquilo que você tem. Seja bondoso. Isso é uma expressão desse novo mandamento. Outra coisa, seja servo. Aí, falar sobre ser servo, eu não preciso nem me delongar muito. Na verdade, o Senhor nos chama que possa servir uns aos outros. É o que diz ali Paulo, é o que vai dizer também em Gálatas, levem os fardos uns dos outros. E em Tessalonicenses vai dizer assim, edifiquem-se uns aos outros. Seja servo. Aprender a ser um instrumento de Deus na vida do outro é demonstração do amor, é obedecer esse novo mandamento aí do que Deus espera que nós possamos fazer uns para com os outros. Jesus Cristo foi o servo. E ele veio sendo tudo, sendo Deus, tendo tudo debaixo do seu controle. Ainda assim, ele se colocou como um servo para poder servir a mim e a você. A expressão máxima do amor de Deus. Seja encorajador. Hebreus vai dizer o seguinte, encorajem-se uns aos outros todos os dias. Lá em Tessalonicenses, consolem-se uns aos outros. Em Hebreus, e considerando-nos uns aos outros para incentivar-vos ao amor e às boas obras. Meu amado, seja um instrumento para fazer o outro caminhar. Mas não fique triste quando o outro está conseguindo chegar a algum lugar. E nem seja aquele irmão que fica torcendo para o outro errar. Que a gente possa ser aquele que vê alguém que está trabalhando, quer seja no trabalho secular ou fazendo um trabalho dentro da igreja, para dizer o seguinte, meu irmão, vai, eu estou aqui do teu lado. Que não seja aquele que de repente não foi eleito para algo e que fica torcendo para o presidente não dar certo, para que no ano que vem fale assim, está vendo, não deviam ter votado nele. Seja encorajador. Mais é daquele que está por trás do que aquele que está na frente. Bênção daqueles que podem ser suporte na vida do outro. Pais que podem ser encorajadores na vida dos seus filhos. Líderes que podem encorajar os seus liderados a buscarem e amarem mais a Deus. Seja conselheiro. Romanos diz, ensinem uns aos outros. Lá em Colossenses, aconselhando-se uns aos outros. Porque pare. Seja um instrumento de Deus. Não é perder tempo, gaste tempo para conversar com o outro. Aí procure ouvir também o que os outros têm a dizer. Deus quer nos fazer um instrumento na vida de uns para com os outros. E vamos encerrando praticamente. Que seja um intercessor. Lá diz em Tiago, orem uns pelos outros. Diga para o seu irmão que você está orando por ele e ore. Não ore apenas um dia, mas tome aquela causa e se coloque até que aquilo possa se resolver. O Senhor nos chama para que entre uns aos outros sejamos aqueles que intercedem uns pelos outros. Confie no outro. Às vezes é tão difícil você saber que você pode ter alguém em quem confiar. Lá Tiago vai dizer, confessem os seus pecados uns aos outros. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Aí você pode dizer, mas pastor, não é complicado você sair contando os seus pecados para os outros? Eu quero te dizer, isso é uma atitude de maturidade. Eu não tenho que sair dizendo tudo aquilo que eu fiz ou contando os meus pecados, mas para um relacionamento que amadurece. Você pode encontrar pessoas nessa sua caminhada com quem você pode partilhar as dores do seu coração, com quem você pode dividir aquilo que você se coloca para que a pessoa seja um instrumento de Deus na sua vida. Mas você não vai conseguir ter um grande amigo se você não começar lá no início a poder se abrir, a poder estar próximo para que ele seja um instrumento na sua vida. Sujeitando-vos uns aos outros. É o que Paulo vai dizer em Efésios. Eu tenho que entender que eu não sou maior do que ninguém. E como é gostoso quando as pessoas não têm que se humilhar diante do outro, mas ele reconhece que o outro pode ser um instrumento de Deus na vida dele. Eu não sou maior do que ninguém. Eu não sei mais do que os outros. E que gostoso quando alguém abaixa a orelha para poder ouvir, para poder aprender, para saber que o outro tem algo que pode me ensinar. É quando eu entendo que nós caminhamos juntos. Isso é a expressão do amor de Deus. E para a gente concluir,
Como que o mundo pode saber que nós somos cristãos? Lembra que eu falei de início, que é um novo mandamento que foi dado por Jesus? Como que a gente pode saber disso? A resposta o próprio Senhor Jesus dá. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Muitos querem mostrar quem é Deus através das palavras, através da teologia, ou então serem reconhecidos pelo tipo de roupa que usam, ou então pelo tamanho da Bíblia que carregam no domingo para chegar na igreja. Mas a verdade é que o mundo vai conhecer que nós somos discípulos do Senhor quando nós tivermos amor. Que tipo de amor? A mesma qualidade do amor que Cristo nos amou. E aí, só nós vamos lembrar em 1 João 4,20 que diz, se alguém disser, amo a Deus e odiar o seu irmão, sabe o que ele é? É mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? E ainda vai dizer, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Lá no passado, Tertuliano disse dos primeiros cristãos que a grande marca das pessoas que conviviam e que viam eles se relacionando era o seguinte, vede como eles se amam. Eu sei que muitas vezes a gente tem diferenças entre nós. Nós não temos que pensar igual. Lembra que a gente disse lá que no essencial nós temos que ter unidade, naquelas coisas que não são tão essenciais nós temos a liberdade, mas a gente lembrar que a presença de Cristo em nós é acima de tudo a nossa grande unidade e isso é o amor. A gente não pode dizer que Deus habita em nós se eu não consigo olhar para o meu irmão. Ainda mais quando a gente está num momento tão polarizado por causa de política, polarizado por causa de ideais. Na verdade, assim, é tempo da gente dobrar a cabeça que nós não temos um ideal, nós temos um Deus a quem nós servimos. Nós não temos as nossas vontades, mas é obediência a Deus e talvez esteja faltando amor nos nossos corações. Amor por aqueles que têm servido as nossas vidas. Estarmos falando, sendo intercessores por todos aqueles que estão sobre nós, honrando-os, desde nossos pais, nossos líderes na cidade, desde questão de governo maior, que a gente possa ser um instrumento de amor por onde quer que a gente passe. Essa é a nossa bandeira, a bandeira que leva a verdade do amor de Deus. Eu queria só lembrar nessa pequena história, encerrando esse nosso tempo, e diz que um senhor estava acompanhando ali um grupo e ele percebia que tinha, no caso da nossa foto aparece um menino, mas diz que tinha uma menina que estava com o seu irmão, e ela carregava ele assim, do ladinho, assim, mais ou menos como está aparecendo aí na nossa foto, e à medida que via, subia, descia a criança, e ela então pergunta para a menina, falou assim, olha, ele não é muito pesado para você? E a resposta que a menina deu, não é pesada, é meu irmão. Não é pesada, é meu irmão. E aí diz, quando se serve a Deus, ajudar o próximo, não é um fardo, é uma honra. E quando eu digo que isso é algo que agrada o coração de Deus, é porque quando a gente começa a amar, expressar esse amor entre nós como igreja, na verdade isso se extrapola. E isso você não consegue ser alguma coisa dentro da igreja e outra fora. Esse amor também entra na nossa casa, esse amor entra ali onde a gente mora, esse amor entra no nosso trabalho, esse amor chega nas nossas escolas, onde nós não seremos conhecidos pelas nossas ideologias ou mas seremos conhecidos por sermos expressão de um amor puro, de um amor genuíno, de um amor verdadeiro. Por isso, não sei se eu consegui deixar uma semente boa no teu coração quanto a isso, quanto à questão de nos relacionarmos, reavaliarmos o amor que temos nos nossos relacionamentos e que Deus possa usar tremendamente a sua vida. E é por isso que eu queria, encerrando esse tempo, a gente queria poder estar orando com você e abençoando a sua vida. Curva a sua cabeça. Pai, eu quero pedir que o Senhor esteja abençoando os teus servos que
Senhor, gastaram este tempo para ouvir a Tua palavra, que o Senhor mesmo possa ampliar tudo isso, possa trazer, Senhor amado, lições que não foi possível eu trazer e que Tu possas nos usar, aonde quer que estejamos. Ensina-nos a amar, Senhor. Eu sei que às vezes é tão complicado, é tão difícil, especialmente quando não somos correspondidos, ou quando somos humilhados, ou quando somos atacados, mas ensina-nos, Senhor, a poder estar vivendo de maneira que agrade o Teu coração, porque eu sei que isso nos trará paz, isso nos trará, Senhor, o viver de uma maneira muito mais leve, por estarmos fazendo a Tua vontade. Pai amado, ensina-nos, Senhor, a amar. Queremos ser um instrumento Teu. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, que bom que passamos esse tempo juntos. Que Deus te abençoe e que esse novo mandamento possa ser cumprido por mim e por você a cada dia. Um grande abraço aqui do pastor.